Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Ontem, hoje e amanhã de Bispoeta. Ontem, hoje e amanhã. Tempos se confundem, separam-se e se fundem numa esperança vã de apontar um horizonte, talvez uma estrela guia num novelo que desfia e constrói uma nova ponte para um futuro incerto, espelhado no passado, ecos anunciados de um presente aqui perto. A roda do tempo implacável impele os dias sempre em frente, ou para a contagem de repente, na finitude inabalável, constante e eficaz de um fazer inacabado, de minutos incontrolados, guerras em tempo de paz. E o grande irmão tudo espreita, câmeras por todo lado, e o tic-tac desatado segue em sua colheita. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um convite. Inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe os vídeos e, se puder, ao final, coloque sua observação, coloque seu comentário, sugira temas. Eu terei o maior prazer de responder a todos os comentários. Ficarei muito feliz. Bem, vamos prosseguir, Elide? Vamos. Com a oração e as funções oracionais em sua 43ª parte. Como exemplos de não participativos temos: o colega trouxe consigo o livro pedido. E aqui eu gostaria só de fazer uma observação. Algumas pessoas, quando vão ler esse trouxe, acabam ficando na dúvida, não é mesmo, Elide? Sim. Será que é... Mas está com X, então deve ser trouxe, truve, truxe. Sem querer fazer demérito de outros falares, mas aqui, como nós já dissemos várias vezes, nós estamos tratando do português padrão. No português padrão nós vamos pronunciar como trouxe. Pode ser que alguma outra pessoa prefira outra pronúncia, como trouxe, truve, porque eu sei que tem algumas regiões que falam dessa forma. Não é nenhuma crítica a essas pessoas, mas no português padrão nós vamos pronunciar sempre trouxe. Inclusive aqui no final nós vamos falar um pouco dessas palavras que têm alguma dúvida quanto à pronúncia. Repetindo, o colega trouxe consigo o livro pedido. Outro exemplo: minha irmã foi ao baile com o vestido novo. O pai gostava dos filhos com os avós. Então dá para perceber nesses 3 exemplos aqui que trata-se de um adjunto adverbial de companhia. Você aí do fundo acertou, muito bem. Pelos últimos exemplos, vê-se que a noção de companhia abarca o que é levado ou possuído pelo sujeito ou pelo complemento verbal. O adjunto adverbial pode, por meio da preposição sem, assinalar a ausência ou a carência. Gostei disso, dessa oposição. Ausência ou carência. Quer dizer, na verdade não é oposição. A ausência é a falta e a carência também é a falta. A garota, aqui temos um exemplo. A garota já vai à escola sem a mãe. Aqui nós percebemos que é uma ausência da mãe ou a falta ou a carência da mãe. Em muitos contextos, alguns desses adjuntos de companhia se aproximam dos de valor modal. Com a presença do adjunto de companhia participativo, pode o verbo da oração ir ao plural, como se tratasse de um sujeito composto. Exemplos: o capitão com seus soldados desbaratou o inimigo. O capitão com seu soldado desbarataram o inimigo.
Perceberam? É tudo uma questão de escolha. Aqui, no primeiro exemplo, o verbo acabou concordando com o capitão. Então o capitão desbaratou o inimigo com seus soldados. Tudo bem? Em tais condições, a estrutura sujeito mais adjunto adverbial pode alternar com a estrutura de sujeito composto. Exemplo: o capitão e os seus soldados desbarataram o inimigo. Vejam que aqui o verbo está concordando com o sujeito composto. Como é mais de uma pessoa, mais de um figurante no sujeito, o verbo foi para o plural. Muito bem. Vamos molhar o bico, Elide. O professor Bispoeta também encontra-se no Recanto das Letras. Quem tiver interesse em ver os seus escritos, que já está chegando em quase 1000 textos. 1000 textos. Então é só ir lá no Google, procurar Recanto das Letras e dentro do Recanto das Letras procurar Bispoeta. É isso, né, professor? Exatamente, Elide. Muito obrigado. E estou trazendo aqui hoje, já trouxe em outras oportunidades, este livro que foi escrito em 1943. Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo, mas ele é um livro muito atual, porque George Orwell, no seu romance 1984, trata justamente daquilo que eu mencionei no poema, o Grande Irmão, que acabou gerando um tal de Big Brother, que aliás é assim no título original em inglês, é Big Brother, que é o Grande Irmão. Eu não vou dar spoiler, logicamente, sobre o livro, que eu quero que vocês leiam, mas nesse livro, que está ainda até hoje entre os mais vendidos, depois de tantos anos que ele foi escrito, mas é um livro muito atual, porque ele mostra um totalitarismo assustador. E esse totalitarismo é que nós precisamos fugir. E aconselho a todos que puderem, leiam 1984 de George Orwell, vocês vão ficar muito felizes, muito satisfeitos. Quero aproveitar também esse intervalo de molhar o bico para agradecer imensamente a você, Elide. Agradecer ao querido Pomone Villanova e toda a sua equipe, todos os componentes do maravilhoso Cantinho do Bar, Chá da Vida, que é capitaneado aqui no Brasil pelo querido Pomone Villanova. Me fizeram uma surpresa, Elide. Vocês me fizeram uma surpresa inesquecível. Quero muito agradecer a vocês. Vocês me deram um presente de valor inestimável. Eu ficarei eternamente grato por essa alegria que vocês me deram. Filhos, netos, amigos, pessoas queridas do coletivo dos Poetas do Tietê, pessoas queridas agora também que eu estou aprendendo a amar, como o querido Pomone Villanova. Vocês tornaram meus dias muito mais felizes e muito mais entusiasmados para poder continuar nessa minha lida, por enquanto. Eu sei que não é solitária, mas é como se fosse solitária. Eu sei que tem poucas pessoas assistindo, mas não importa. Atingindo uma pessoa que seja, eu já fico muito feliz e envaidecido com toda essa homenagem. Muito obrigado de verdade, Elide. Homenagem merecida, professor. Obrigado. Bem, vamos dar prosseguimento às nossas considerações. Nós estamos falando, o capitão e os seus soldados desbarataram o inimigo. Desbarataram aqui, concordou com o sujeito composto. Se a estrutura gramatical permite esta alternância, do ponto de vista de estado de coisas comunicado, não é indiferente o emprego de um modo por outro. Com o adjunto adverbial, a ênfase do processo verbal recai na pessoa do sujeito, enquanto na construção com sujeito composto desaparece essa ênfase especial. Vamos para a letra E. Todos prestando atenção? Vocês aí do fundão não estão dormindo? Então vamos prosseguir. Letra E. Adjuntos adverbiais de quantidade. Tais adjuntos respondem a perguntas do tipo: quanto? Até quanto? Em que medida? E se repartem em intensivos e gradativos, de medida e de preço, conforme a realidade designada.
Exemplos. Nesta região chove mais no verão. Maria trabalhava muito aos domingos. Aqui eu esqueci de grifar, de destacar, não tem problema. Andaram bastante em busca do emprego. Aqui nós percebemos que o muito é o que te está dando essa ideia de intensidade e o bastante também dá essa ideia de intensidade. A assistência ria, as bandeiras despregadas. O que você acha desse exemplo, Elide? Já ouviu essa expressão? É bem antigo, não se preocupe. Acho que foi antes de nós nascermos que se falava dessa forma, as bandeiras despregadas, ou seja, de forma descontrolada. O clube ganhou a partida por 2-0. Isso é bastante comum no nosso falar do dia a dia. O cavalo perdeu a corrida por pescoço. Ela deixou de comprar o carro por bom preço. Muito bem, e aqui no final eu coloquei alguns grupos de palavras para nós perceber, não para criticar, nem para dizer que é certo ou errado, mas sim para mostrar que essas nossas escolhas têm todas uma razão de ser e a linguística explica isso perfeitamente. Por que nós falamos em intuito às vezes? Por que nós falamos circuito, gratuito, fortuito? Sendo que aqui, encabeçando essa lista, nós temos uma palavra que dificilmente nós vamos falar muito. Você já ouviu alguém falando assim, Elide? Não, muito? não. Geralmente nós vamos falar muito ou muito, como se tivesse um N no meio. Não tem problema nenhum, é tudo uma questão de escolha. E reforço a fala do professor Bechara, que diz o seguinte, que acento não garante pronúncia. E também eu vou mais longe, vou concordar com o professor e dizer também que às vezes não tem acento e as pessoas colocam um acento porque querem que seja aquela pronúncia, porque a língua é de quem a pronuncia, a língua é das pessoas. Por isso que eu digo sempre, é tudo uma questão de escolha. Então, muito... Então vamos ler de novo essa relação? Muito, intuito, circuito, gratuito e fortuito. É uma sugestão do português padrão, não é uma imposição. Então, se as pessoas saírem por aí e quiserem pronunciar intuito, circuito, gratuito ou fortuito, sem problema nenhum. Nós estamos sugerindo que sejam pronunciadas de acordo com muito, certo? Muito bem. Nessa relação aqui, nós temos o z, 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 z. Lembram da aula de fonologia fonética? Z, z. Nós temos aqui um fonema que representa a letra Z. Nós temos várias palavras que seguem esse padrão. Exame, exemplo, exímio, êxodo, exumar. Sempre com o fonema z, z, z. Tudo bem? Se as pessoas quiserem pronunciar exemplo, não vejo problema nenhum com isso, certo, Elide? Mas o sugerido pelo português padrão é pronunciar como exemplo. E talvez até por força de como é pronunciado em inglês. Em inglês é example, example. Talvez por essa influência, algumas pessoas acabem pronunciando como exemplo. Tudo bem? Bem, vamos ver esse grupo aqui. Anexo, asfixia, axila, boxe, tóxico e toxina. Sendo que às vezes nós ouvimos algumas pessoas pronunciando tóxico. É tudo uma questão de escolha. O que a gramática sugere é tóxico. Exceção, aqui já é o grupo do exceção, excesso, excelente e excelso, de elevado. Muito bem, estamos chegando ao final de mais essa teleaula. Muito felizes, muito agradecidos, mais uma vez pelas homenagens recebidas do Dia do Professor e desejando a todos um excelente domingo, desejando a todos que sejam muito felizes e fiquem com Deus.